Amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Manu e eu sou a Fada dos Livros e aqui falamos sobre livros. Eu sei que o canal tá um pouquinho parado aí nesses últimos meses, mas eu vim aqui para tirar a poeira do canal e falar um pouquinho sobre os meus lidos de janeiro. Em janeiro eu li 9 livros e na verdade esse número tá um pouco esquisito porque eu li 5 mangás e o resto foi livros, então vamos falar um pouquinho deles aqui e falar o que eu achei de cada um e tal, e vamos lá para as resenhas. A ordem que eu vou falar aqui, a opinião dos livros, vai ser de primeiro livro de janeiro até o último livro que eu li no mês, então vamos começar. Impostora da R.F. Kuang ou Yellow Face. Eu gostei muito dessa decisão de colocar o subtítulo em inglês aqui, porque eu acho que só impostora não traz todo o total sentido, né, como em inglês Yellow Face. E eu dei 4 estrelas para esse livro aqui. Nós vamos seguir uma escritora branca que acaba roubando o rascunho da amiga dela, que é uma pessoa asiática e acabou de morrer, que também é escritora. Então ela vai lá e pega esse rascunho ali da amiga dela e vai publicar como se fosse delas. O problema é que esse rascunho que ela pegou traz muitas questões sobre pessoas asiáticas, sobre guerra e não sei o que lá. Então ela vai acabar se metendo numa fria aí por conta da inveja dela, o desejo dela de se tornar famosa, de se tornar uma escritora famosa. Eu achei esse livro muito bom, mas agora que já estamos em fevereiro, eu tô pensando em abaixar para 3 estrelas e meia, mais ou menos, porque uma das coisas que me incomodou muito foi o principal conflito desse livro se passar no Twitter. E como uma pessoa que não usa Twitter, eu não consigo entender o porquê de ser levado tão a sério aqui na história, sendo que não tinha acusações reais com o roubo do lugar de fala, que a protagonista fez toda a questão sobre mercado editorial aqui. Eu achei que ficou um pouco raso, e eu também sinto que o final desse livro ele tem muito Scooby-Doo vibes, assim, é uma coisa meio, não sei, irreal na minha opinião. Podia ter terminado de outra forma e não combina com o resto do tom do livro, que é bem satírico, é sarcástico e faz muitas piadas e fala muito sobre o mercado editorial gringo, sobre como os autores são escolhidos para serem estrelas e essas coisas assim. Então eu achei que não combinou muito com o começo do livro. O começo do livro é muito bom, só que depois ele vai decaindo, na minha opinião. Dito isso, eu gosto muito da autora, eu gostei muito de Guerra da Papoula, estou ansiosa para ler o lançamento dela desse ano, que é Catabases, não sei como é que pronuncia. Mas, então, é isso sobre Impostora. Depois disso, eu li 3 volumes de um mangá, Princess Jellyfish, e eu acho que não tem em português, não tem lançado no Brasil, mas eu consegui achar em 30 segundos no Google uma versão em português, então se você quer ler, você dá o seu jeito. E aqui a gente vai seguir. É muito difícil explicar sobre o que é esse livro, mas a gente tem uma menina e um menino e eles acabam abrindo uma marca de roupa juntos, uma marca de moda, assim, inspirado em Águas Vivas para salvar o lugar que eles moram. E é muito legal, gente. Eu acho o mangá bem bobinho, assim. Também dá pra ver que ele tem uma vibe bem 2010. Eu também fiquei um pouco confusa com a questão do dress coding que o protagonista masculino faz, porque eu achei que fosse uma coisa meio LGBT, mas na verdade não é. Eu descobri que é uma coisa que acontece muito em mangás e essa coisa dos homens fazerem dress coding apenas porque gostam de fazer. E eu achei que eu não sabia que era assim, então eu fiquei um pouco confusa no início, mas agora que eu entendi como funciona, eu acho que eu consigo gostar mais da história. Também tá tendo um pouquinho de triângulo amoroso e eu não estou gostando muito, mas por enquanto tá bem raso isso, então tô relevando e tô lendo a história. Eu acho que é um mangá bem curtinho de ler, bem rápido também, tem acho que 11 volumes, então logo eu vou terminar se tudo der certo. Depois disso eu li o 12º volume, é o volume 12 de Blue Exorcist. Pra quem não sabe, Blue Exorcist é um mangá onde a gente tem 2 irmãos gêmeos e eles são filhos do Satã. Então um deles acaba herdando o poder de Satã, que é o primeiro gêmeo ali, que é o Rin. E ele acaba, enquanto o outro gêmeo não tem esse poder. E aí que a coisa começa porque eles querem ser exorcistas para exorcizar demônios e acabar com o pai deles e tal. E é bem interessante, eu gosto. Eu gostava muito quando eu era mais nova, então agora eu tô relendo. E esse volume é o volume que eu parei de ler quando eu era mais nova, apesar de eu ter a coleção até o 19 aqui. Eu parei de ler aqui, então quando eu cheguei nesse volume eu estava um pouco desanimada, porque eu estava com medo da onde a história ia, porque eu já não conhecia mais. Mas foi uma grande surpresa esse volume, ainda bem que eu li, porque aqui a gente já tem uma virada completa no arco da história, a gente tem traição e tem personagem mudando de lado e tem muitas coisas novas, então estou bem feliz com esse arco aqui, estou bem feliz de estar lendo e eu acho que esse mangá tem previsão para ser um dos meus favoritos, porque ele tá meio que no final já, então estou tentando acompanhar para chegar no final
e eu sinto que muita coisa vai mudar e até o tom da história tá ficando mais sério, então eu tô gostando muito disso. E eu acho que eu dei 4 estrelas pra esse volume, porque eu achei ele muito bom mesmo, tem muitos plot twists aqui, eu recomendo demais. O próximo mangá que eu li esse mês, sim, gente, eu disse que eu tinha lido muitos mangás esse mês, foi o primeiro volume de Given que eu ganhei da minha amiga Lily de aniversário, muito obrigada de novo. E aqui nós temos garotos que formam uma banda. Eu achei muito legal esse conceito e essa história parece ser muito bonitinha, mas eu já ouvi pessoas na internet dizendo que é triste, então eu estou um pouco apreensiva em continuar lendo. Também tem o mangá, e eu acho que o mangá deve ser interessante porque como tem banda, tem muita música, e deve ser legal ouvir as músicas, mas eu primeiro queria ler alguns volumes mais do mangá antes de ver o anime, porque é bem mais rápido assistir, né? E eu gosto muito dessa capa aqui, que acho que é da New Pop, eu gosto que eles colocam essas jackets em cima, e não tem muito o que dizer, gente. É fofinho, engraçado. Eu acho que eu dei 3 estrelas, alguma coisa assim. Pra mim tem potencial e eu gostei. Foi uma leitura rápida. Eu não sei se eu vou continuar lendo a edição física, porque elas são caras e você lê muito rápido. Mas foi isso. Eu li Given, primeiro volume, e eu gostei muito. Provavelmente vou continuar o mangá. Que nós acabamos os mangás. Gente, nesse mês eu li umas coisas muito aleatórias. Eu sinto que janeiro é um mês meio aleatório, assim, do ano. E eu li o 4º volume de Murderbot, a série do Murderbot, que acho que é Exit Strategy. Essa série de livros a gente segue o Murderbot. O primeiro volume já foi lançado em português, que é Alerta Vermelho. E eu estou lendo eles em inglês porque eu não estou seguindo a publicação brasileira, né? Mas se vocês quiserem, tem a tradução aí. Essa série é muito interessante porque a gente tem esse robô, que não é exatamente um robô porque ele tem partes humanas, né? Ele tem partes orgânicas. Então ele não se identifica com nenhum gênero, não se identifica como humano, não se identifica como pessoa, mas gosta muito de assistir séries e é antissocial. Então a gente consegue se identificar muito com o Murderbot porque é uma coisa que tem fobia social, mas gosta de assistir programas, de ler sobre os seres humanos, ler essa entretenimento, gente. Ao mesmo tempo, tem que ajudar humanos em missões a cuidar deles ali, porque é o trabalho do Murderbot. E aqui, nesse 4º volume, são novelas, né? Então são bem rapidinhas de ler, são bem curtinhas também. E eu sinto que nesse mês eu li coisas curtinhas, porque ao mesmo tempo que eu estava lendo tudo isso, eu estava lendo um livro muito maior, que é Fool's Fate, e eu vou falar dele no final do vídeo, porque foi o último livro que eu li nesse mês, mas ele é gigante. Então eu passei grande parte do mês de janeiro lendo esse livro muito grande, enquanto eu lia coisas menores, junto para não ficar muito maçante. Mas é isso, eu sinto que como eu já estou muito avançada na série do Murderbot, eu não consigo falar muito sem soltar spoilers, mas eu gostei muito. Eu sinto que esse 4º livro foi um dos meus favoritos. Acho que tá no meu top 3, assim, dos livros do Murderbot até o momento. E eu gosto muito dessa série, adoro. É uma coisa de ficção científica bem diferente mesmo, então eu recomendo demais para quem quer ler ficção científica, mas tem medo daqueles livros gigantes e tal. Eu acho que o Murderbot não assusta tanto e tem uma história muito interessante. E o próximo livro, gente, ele é um tópico sensível, porque é um livro de Monster Romance. Eu pensei que eu fosse conseguir ficar um mês sem ler Monster Romance, mas aparentemente eu não consigo mais. Então eu li Song of the Abyss, da Emma Hammer. Calma, gente, deixa eu me explicar antes de vocês me julgarem. Esse livro ele é o segundo de uma série de livros com romance, com sereias, enfim. E aqui a gente tem essa questão que tem os humanos e as sereias, que não são chamados de sereias, mas eu tô usando esse termo para exemplificar melhor. E daí a gente tem um romance entre humano e sereia, e é muito legal, tá? Plot de fundo com guerra, e tem toda coisa de traição, e não sei o que, plots para destruir os humanos, e não sei o que lá. E eu gosto muito, esse é o segundo livro. O primeiro, se não me engano, é Whispers of the Deep, um dos melhores livros que eu li em 2024. Então, eu comecei já o segundo livro com grandes expectativas, porque cada um dos livros a gente segue um dos irmãos, né? Então, o primeiro a gente segue, acho que o mais velho, que é o líder, e a segunda que é o do meio. E, gente, esse irmão aqui, eu gostei muito dele. Eu acho que foi o meu favorito, eu gostei mais do que o primeiro livro, apesar do primeiro livro ser meio que um reconto da Pequena Sereia e tal. Eu acho que esse segundo aqui, ele cozinhou bem mais. A gente tem um casal muito poderoso, além da representação com deficiência auditiva da mocinha aqui do livro. Como alguém que sabe língua de sinais, eu achei muito interessante a representação da deficiência auditiva aqui nesse livro e o cuidado que a autora fez para explicar toda a questão. E tem uma coisa de tecnologia também, que ela tem um dispositivo que traduz
mas é feito de uma forma muito interessante aqui, e eu acho que pra mim foi muito bom isso, foi o que me fez gostar mais ainda da história, essa representação aqui. Não tem muito o que falar, porque como é o segundo livro, eu sinto que eu posso dar muitos spoilers, mas se você acha interessante essa questão de ter um romance com sereios, e como eu sempre quis ler algo assim, eu recomendo demais você ler o Whispers of the Deep, que é o primeiro, e depois vem para Song of the Abyss, que é o segundo. Quero continuar a série, só que eu preciso dar um tempo, porque senão eu sinto que eu não vou gostar do próximo livro, porque eu ainda tô apegada demais nos personagens do segundo, né? Então, eu preciso dar um tempo pra digerir a história e tudo mais, até eu ler o próximo. E eu acho que tem 5 livros já nessa série, então demora um pouquinho pra ler todos eles, até porque são meio longos, eu acho que tem 500 páginas, então é longo sim. Acho que eu não falei, mas a minha nota foi 4,5, então foi quase 5 estrelas, pra vocês verem como eu gostei muito. O que me fez não dar 5 estrelas é que eu achei que a história foi rápida demais e a gente não teve tanto tempo pra construir mais os personagens como foi feito no primeiro livro. Eu sinto que o primeiro livro ele tem um tom mais devagar, assim, mais cuidadoso, enquanto aqui tudo acontece muito rápido e isso deixa a narrativa um pouco cansativa, até porque é muito rápido o tempo inteiro. Fora isso, o romance é muito gostoso, os personagens são bem desenvolvidos e o casal maravilhoso, maravilhoso demais. E aparentemente chegamos ao último livro que eu li no mês, que foi A Bomba. Esse livro ele me deixou de ressaca literária. A gente já tá na metade de fevereiro e ainda assim eu não consegui terminar nada, porque esse livro me deixou com uma ressaca, me deixou com, não sei, me deixou meio mal da cabeça. E é ele mesmo, Fool's Fate, da Robin Hobb. Para quem não sabe, eu estou lendo a série O Reino dos Antigos, da autora Robin Hobb, que é uma série de 16 livros. E nesses 16 livros a gente tem trilogias e quadrilogias fechadinhas, cada um seguindo sua história, mas a maioria deles segue o personagem Fitz, o protagonista Fitz, que é um bastardo. E aqui eu tô na terceira trilogia da série, então falta duas séries para eu terminar a série inteira, né? E o nome dessa trilogia que eu estou lendo é The Townman Trilogy. Então, primeiro nós temos a trilogia do Assassino, que tem lançado em português. Depois nós temos The Wife Ship Traders, que eu não gostei muito dessa, e a gente segue outros protagonistas, né? Tem navios, tudo mais, piratas. E agora a gente volta para o Fitz depois de 15 anos sem ver o nosso protagonista, para ele sofrer mais um pouco, né? E pra gente sofrer também enquanto lê. Disse, esse é o terceiro livro da trilogia. Então aqui a gente tem esse arco fechando na vida do Fitz, tem um novo fechamento aqui. A trilogia tá se concluindo, tem muitas coisas acontecendo, muitas intrigas, muitas brigas, muitas coisas aqui acontecendo ao mesmo tempo. E, é claro, tudo isso o Fitz sofrendo, porque esse menino ele só sofre, gente, já que ele já é um homem de meia idade, né? Mas esse cara ele só sofre, gente, ele sofre mais do que Jesus Cristo, mais do que a Juliette. E é muito triste, eu não consigo expressar o quanto eu tenho raiva dessa história, porque eu só consigo sofrer lendo. Eu acho que eu perco 5 anos de vida a cada livro que eu leio, e mesmo assim eu não consigo parar de ler, eu tenho que terminar a história, né? O final aqui desse livro me deixou extremamente desapontada com a autora, com o protagonista também, porque eu sinto que ele tem tanto potencial, mas a autora fica jogando fora isso o tempo inteiro na nossa cara e fica jogando, jogando, mostrando o quanto que ele poderia ser melhor, mas ela escolhe fazer outras coisas com ele e eu não concordo com as escolhas dela. Isso me deixa muito mal. Eu não consigo nem começar a falar porque eu vou começar a falar muito mal. Os principais pontos pra mim que me deixa com muita raiva é o jeito que a autora lida da relação do protagonista Fitz com um outro protagonista aqui que é o Fool ou o Bobo. A Robin Hobb já falou muitas coisas sobre os dois que eu não concordo. Eu que um queerbaiting ao contrário, porque a própria autora escreve eles totalmente apaixonados um pelo outro, mas ela diz que dois homens não podem ficar juntos, então ela meio que faz eles se separarem, assim, eu não quero dar spoilers, mas isso me deixa extremamente mal e muitas pessoas do fandom shippam os dois, acham que os dois deveriam ficar juntos, e eu sou uma dessas pessoas porque, pra mim, a representação do amor dos dois vai além do amor romântico aqui, e eu sinto que eles poderiam sim ser um casal, mas não exatamente da forma que a autora quer colocar eles aqui. Eu sinto que eles são muito almas gêmeas, na minha opinião. O livro me deixou muito triste, me deixou com muita raiva. Eu tenho raiva da Robin Hobb. Eu não sei se eu vou continuar a série. Não sei se eu vou terminar de ler as próximas 2 trilogias, porque esse livro ele me deixou com muita raiva mesmo. Eu estou desapontada. Eu estou triste. Não tem palavras para descrever a tamanha. Me perdoem, mas esse livro ele realmente me deixou meio doido da cabeça. Foi isso. Esse foi Fool's Fate, que me deixou muito mal da cabeça, me deixou de ressaca literária.
e eu não sei mais o que eu faço da minha vida depois de ter terminado esse livro, assim, eu fiquei maluca, eu acho que eu fiquei 8 horas por dia lendo esse livro pra poder terminar ele. Tô tentando não falar spoilers, mas é muito difícil. E provavelmente vou soltar uma resenha lá no TikTok com spoilers, xingando muito. Mas mesmo assim, isso não vai mudar nada da história e como terminou e como o Fitz vai seguir na próxima trilogia, porque ele ainda tá vivo. Mas a que custo, né? A que custo ele tá vivo, gente? Tentando não terminar o vídeo de forma tão triste, tão desapontada assim, foi um ótimo mês de leitura, na minha opinião. Às vezes eu não leio tanto assim, mas como eu estava de férias e como janeiro é um mês extremamente longo e tedioso, eu consegui ler muito, foram ótimas leituras, apesar dos pesares. E eu me diverti muito lendo coisinhas bobinhas, tipo mangás e Monster Romance. E acho que leitura às vezes é sobre isso, é sobre a gente ler coisas mais cultas e também ler coisas bobinhas para passar o tempo, porque leitura tem que ser algo prazeroso. Estou tentando ler coisas em fevereiro, mas está sendo difícil por conta da minha ressaca deixada por Fool's Fate. E deixem aí nos comentários quais livros vocês leram em janeiro, se vocês já leram alguns que eu li aqui. E vamos conversar sobre, gente. Vou tentar não sumir, eu sempre falo isso. E se você quer ver mais de mim, me siga nas outras redes sociais, porque eu sou mais ativa lá. Então, Instagram, TikTok e no Goodreads também, onde eu posto as resenhas, né? Não esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo, né? E se inscrevam no canal para não perder as novidades. E curtam o vídeo pro YouTube saber que esse vídeo é bom. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!